Torcedor do São Paulo, muito bom dia. E vamos juntos aqui nesse domingão aqui. E a imprensa esportiva aqui analisando e trazendo novidades do jogo diante do Bahia. Pessoal, comenta aqui de qual cidade vocês vão ver esse jogo aí para que eu mando um alô para todos vocês. Ficou interessado, quer saber o que a imprensa esportiva comentou? Fique no vídeo até o final. Quero falar agora sobre o São Paulo e a proposta feita pelo Tricolor para a compra de Thiago Mendes. São Paulo negocia há dias a chegada do Thiago Mendes. Entre o volante e o São Paulo tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas, falta o sim do Al Rayyan. E a última oferta feita pelo São Paulo foi de 3 milhões de euros, que equivalem a 17 milhões e 900 mil reais, valor que será pago de forma parcelada. O primeiro a trazer essa informação foi meu amigo Thiago Fernandes, confirmei com uma pessoa do São Paulo. Tricolor tem a impressão de que essa oferta vai ser suficiente para convencer o time qatari, até porque na temporada passada o Al Rayyan havia desembolsado cerca de 23 milhões de reais, um ano mais velho. Thiago Mendes já não tem tanto poder de venda, até porque ele só tem mais 10 meses de contrato com o Al Rayyan. Paulo Pitombeira, representante do Thiago Mendes, também embarcou para o Qatar. Primeiro foi o volante na tentativa de convencer o clube qatari, não rolou. Agora com o Paulo Pitombeira a expectativa é de que esse acordo possa avançar e o Tricolor possa anunciar o Thiago Mendes já na próxima semana, a partir de 10 de julho. Ele teria condição de defender o São Paulo. Contei para vocês no vídeo da manhã sobre as tratativas entre São Paulo e Alexandro. O São Paulo segue discutindo valores e aguarda por uma resposta positiva do lateral esquerdo de 33 anos de idade que está livre no mercado. O São Paulo joga em casa contra o Bahia. É o segundo colocado. O torcedor do São Paulo queria ver o São Paulo em segundo lugar para jogar contra o Bahia essa partida. Perfeito? Sim. E ainda tem o negócio de uma política do clube de aumentar ingresso. E esse é mais um jogo que o ingresso vai estar mais caro no São Paulo Futebol Clube. Então, a gente vai somar. Existem muitos fatores, gente. Não dá pra gente se basear numa situação só. Palmeiras é favorito, o Vasco vai jogar contra o Botafogo. E para mim tem 28.008 torcedores, foi o menor público do ano. Então, eu pensei que fosse 28.200, então eu errei na conta. Mas 28 mil. Agora, é o menor público do São Paulo. Isso para mim é emblemático. Emblemático, porque o torcedor de São Paulo não gostou do que viu nas duas últimas partidas. Então, para mim, vou repetir. Flamengo é favorito, Palmeiras é favorito, o São Paulo... favorito contra o Bahia? É favorito contra o Bahia por jogar em casa, é favorito. Eu acho isso mais difícil de dar favoritismo. Então, para mim é favorito. Você vai para o Botafogo e Vasco. O Botafogo é favorito. Eu acho também. Mesmo jogando contra o Vasco em São Januário, mas não é mamão. Vai pegar, não é aquele mamãozinho com açúcar, vai pegar uma pedreira, porque o Vasco está mais organizado e os caras estão... O time do Vasco entendeu que tem que ser no peito, na raça, na vontade. Aqui, ó. O Silas falou da volta do Payet, né, Silas? Eu fico me perguntando, obviamente, a técnica do Payet é indiscutível, ele tem uma importância ímpar quando está bem nesse time, mas assim, também vão ter que entender que vão ter que correr para ele, marcar para ele poder fazer o que ele sabe bem. Ver quanto tempo ele vai jogar também, né? Quanto tempo ele vai aguentar jogar, porque tem a questão de, mesmo você estando em desvantagem no jogo, por exemplo, o Vasco está perdendo e ele tem que tirar o Payet. Se é que ele vai entrar com ele lá já do começo, entre os 11, né? Sim. E a gente viu o Zubeldia fazendo isso outro dia com o Lucas Moura. No melhor momento do Lucas Moura, ele teve que tirar o Lucas Moura, porque pode perder pro jogo seguinte. Falando em perder o Lucas Moura, o Zubeldia está fora do banco também, vai estar o auxiliar dele, né? Agora, ponto bom para mim é que o Luiz Gustavo, né? Tá jogando bem, hein? Chutou pra gol pra caramba nesse jogo contra o Criciúma. Então, assim, defendeu. Ele acordou com chuta-chuta, hein? Mas assim, tá marcando, junto com o Alisson ali, estão se entendendo. Mas não ter... Eu acho que o São Paulo também é favorito, Dani, mas assim, ali também. No limite, Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ouvir o Zubeldia pra gente falar um pouquinho mais desse São Paulo, porque ontem, depois do jogo, ele deu uma entrevista um pouco... O Pascoal comentou aqui de leve, mas eu quero ouvir pra gente poder debater aqui a entrevista do Zubeldia. Fala, Zubeldia. Rogério es una leyenda viviente. Es algo que basta con recorrer los pasillos del club para darte cuenta de lo que es Rogério. Yo he observado, como ya he dicho en alguna ocasión,
años atrás Sao Paulo, el fútbol brasileiro. Y si no sabes quién es Rogério, es porque no sabes lo que es Sao Paulo. Bom, tá aí. O recado é esse, né? Se você não sabe quem é o Rogério, você não sabe o que é o São Paulo. E o enfrentamento é interessante. Para mim, esse é o jogo mais difícil de dar placar. Talvez eu gaste até o meu empate na hora do placar desse jogo. Você vai gastar seu empate? Talvez eu gaste meu empate. Não sei. Tá bem, o Vou Bahia. pensar, mas eu quero te ouvir se você queria falar sobre isso. Eu acho que o jogo de ontem contra o Criciúma parecia que o São Paulo ia ganhar com muita tranquilidade, porque o gol saiu muito cedo, né? Como o gol sai muito cedo, e a gente vê ali, né? O São Paulo tem construção de jogada, o São Paulo vinha com 2 derrotas, mas para mim a derrota do Vasco da Gama, a derrota contra o Vasco da Gama, o time fez 1-0 e achou que ia ampliar o placar a qualquer momento. E no futebol não existe isso, né? E essa jogada ensaiada foi espetacular para sair o segundo gol do Luciano. Ficou meio que na incógnita quem ia bater de pé direito e de pé esquerdo. Luciano joga bola, hein? Só queria dizer isso aqui. E o Luciano botou a bola. Ele reclama muito, né? Toma Mas cartão também joga muito. Toma cartão às vezes sem nenhuma necessidade. Corre pra todo mundo e é sempre o primeiro nome assim, tem que sair alguém, sai o Luciano. Eu discordo veementemente o Silas falou do Luiz, aí o Luiz tá batendo essas bolas todas em fora da área. Aí do vestiário. Olha lá, o Dino vai lá. Aí foi ele ou foi o Wellington ali? É o Wellington esse aí. Esse foi ele, mas ele chutou 3 ou 4 vezes pro gol. Agora, você falou do Luciano que tomou cartão, né? O árbitro foi mal demais nesse jogo. Eu não vou nem falar o nome dele, que eu não quero dar, assim, muito ibope pra ele, não. Ele começou apitando o jogo de um jeito. O Arboleda faz uma falta no Éder, ex-jogador do São Paulo, né? E ele deu um cartão amarelo pro Arboleda, muito bem aplicado. O zagueiro do Criciúma faz a falta, ele dá o cartão, o zagueiro do Criciúma agarra o Caleri, derruba o Caleri e ele deixa o jogo correr. Então ele tem que decidir que critério ele quer utilizar para o jogo. Apita o jogo e doa quem doer. O Hulk foi expulso no primeiro tempo. O torcedor vem lá do mundo, paga caro, deixa de comer para assistir um jogo. E o árbitro lá em Belo Horizonte não teve, sabe, a paciência de chamar o Hulk, levar ele junto pro treinador e falar, vem cá, fala para ele, Hulk, que não me importa que ele é o Hulk. Eu vou deixar ele jogar porque eu não quero estragar o espetáculo. Mas a próxima que ele olhar para mim, eu tiro ele do jogo. Mas não estragar o jogo como ele fez. Esse árbitro, sabe? Era o mesmo árbitro? Não, o Lucas apanhou o jogo todo. Bruno Pereira Vasconcelos. O Lucas amarelou 4. O Caleri apanhou o jogo todo. E eu lembrei disso, Dani, Breler e Pascoal, porque o Pascoal falou que o Luciano ele reclamou muito. Não sei se foi a Dani ou o Pascoal que falou. Mas quem fala mal do Luciano não sou eu. No lance, o jogador do Criciúma bota o cotovelo no rosto do Wellington. Não teve VAR, o VAR não chamou, o quarto árbitro que estava ali também não chamou, não falou nada. E o Luciano acabou tomando o cartão, foi lá em defesa do companheiro, também não tinha nada aqui e ali. E o Zubeldia toma o cartão, que tira ele do jogo agora contra o Bahia, numa jogada que ele estava certo. O jogador do Criciúma está agarrando o Caleri, o bandeira da falta do Caleri. Ou seja, então, faltou para mim, assim, falta a CBF colocar para certos jogos, eu acho que árbitros mais experientes, caras que saibam lidar. Que saudade do Godoy, viu? O Godoy tinha muitas coisas ruins assim, mas nessa parte, ele comandava o jogo e ele aparecia pouco. Hoje os caras parecem que querem aparecer mais do que o jogo. A CBF está escalando árbitros jovens e escalou árbitros jovens nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Porque os mais experientes não estavam, vamos dizer assim, não estão em um bom momento. Então tentou com árbitros novos nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns aproveitaram, outros não. E falando em aproveitar, quem não está aproveitando a oportunidade é o Jandrei. O Jandrei até então ia fazendo um jogo ok ali, não foi tão exigido. É um facilitador para o Bahia na próxima rodada? É um ponto de muita atenção para o São Paulo, porque o Jandrei sai de campo ali reconhecendo que falhou, vaiado, muito criticado. Os jogadores deram apoio para o Jandrei, o Zubeldia também manifestou essa solidariedade, disse que ele será titular no próximo jogo.
Mas certamente o Rogério, com o conhecimento que ele tem do São Paulo e até da situação do Jandrei, porque quem bancou o Jandrei muito tempo no São Paulo foi o próprio Rogério. Um problema que parece resolvido em alguns momentos, o Rafael acho que resolve esse problema, mas que existe desde a saída do Rogério, né? E o Rogério não conseguiu, durante o período dele, encontrar o goleiro, que foi o Rafael, que passasse segurança para o São Paulo. E esse é um erro que pode acontecer com todos os goleiros, mas é um erro capital, é um erro que entra na conta dele e deixa não só o torcedor, mas o time inseguro. Porque... Mas é um erro coletivo, né, Breyle? Não, é um erro coletivo também. Olha o Alan Franco onde é que tá, que fez uma baita partida também. Olha o Alan Franco onde tá. Mas é que os zagueiros ali não imaginam que o goleiro vá falhar, mas de fato tem um erro maior aí. E a questão é, o São Paulo, que num jogo jogou bem contra o Criciúma, para mim voltou a ter um jogo um pouco mais seguro, o Criciúma num bom momento também, vindo de vitória sobre o Botafogo, mas a notícia é, o gol, voltou a ser o gol, e o torcedor lembrando do Rafael. Então, para os zagueiros, para a defesa, por mais que eles confiem no Jandrei, por mais que eles passem confiança, isso passa a ser um foco de insegurança, de instabilidade. Então, o Bahia é um time que tem muita capacidade de construção. Qualidade, né? Hoje tem qualidade. Muito repertório, jogadores com capacidade de chutar de longa distância, Cauli, Everton Ribeiro, Tassiano quando recua e o Tassiano faz um gol, abrindo e chutando de fora da área, contando com o desvio do Maicon, abrindo o placar contra o Vasco. Então o Jandrei deve ser muito exigido nesse jogo, mais do que foi exigido contra o Criciúma. E o São Paulo vai precisar lidar com essa instabilidade, num jogo que é no Morumbi. Como o torcedor vai reagir ao Jandrei no começo do jogo, em caso de uma falha. Então, por tudo isso, é algo para o Zubeldia pensar em como trabalhar a cabeça do Jandrei e dos jogadores de defesa do São Paulo para esse jogo contra o Bahia. O São Paulo é o primeiro colocado em acerto de passes no Campeonato Brasileiro. 5.539 passes certos em 12 jogos, um aproveitamento de 92,1%. O Bahia é o terceiro colocado, tem 91,7% de aproveitamento. Agora, sabe quem é o segundo colocado em número de passes certos? O lanterna do campeonato, o Fluminense. O Fluminense tem 5.290 passes certos, 91,73% de aproveitamento. Ou seja, número de passes certos é só um dos números que não serve para absolutamente nada. É claro que é importante você acertar passe. É claro que eu acho que o percentual é importante. Só que não adianta nada você ficar trocando o passe do zagueiro para o lateral, tocando bola para trás, porque aí você vai acertar o passe. São passes de 2 metros para trás. Só que você vê, efetivamente, não serve para absolutamente nada. O Fluminense, que estava sendo comandado pelo Diniz, que é o rei do passe, o segundo colocado em acerto de passe, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, são números que enganam. A gente já falou várias vezes aqui sobre os números que enganam, né? O jogador é um dos jogadores que tem mais passes certos, sabe quem é? Do São Paulo, o Diego Costa. Quantos passes certos ele deu mais de 2 metros de distância? Nenhum, acho que uns 2 na carreira. Se ele acertou, foram muitos. Só fica tocando de lado e para trás. Então, números que enganam o torcedor. Bom, o Bahia é o vice-líder do campeonato, 24 pontos em 12 jogos, tem 7 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Fez 20 gols e sofreu 13 e tem um aproveitamento de 66%. O Bahia joga fora, né? Mas dentro de casa eles estão 100% de aproveitamento, 6 jogos e 6 vitórias. Igual o Cruzeiro, só que o Cruzeiro tem um jogo a menos. O São Paulo, até aqui, são 18 dos 24 pontos, ou seja, 75% dos pontos do Bahia foram conquistados em casa. Então, média de público de 33 mil pessoas. Contra o Vasco, teve a melhor marca de torcida, quase 38 mil, mais de 38 mil torcedores. Então, e mais um número preocupante, fez 2-1 contra o Vasco, né? Ganhou do Vasco. Chegou ao mesmo número, 20 gols, o mesmo número de Flamengo e Botafogo, os melhores ataques da competição. E aí o banco de reservas do Bahia também tem feito diferença. Dos 20 gols que o Bahia fez, 9 ou 45%, quase metade, saíram de jogadores que começaram no banco de reserva. E aí, amanhã, teremos um duelo com o Rogério Ceni, o grande ídolo, para mim, o maior goleiro que eu vi jogar na história e o maior ídolo que eu tenho no São Paulo. Teremos o confronto do ex-treinador do São Paulo, Rogério Ceni. Eu vi muita gente já falando
muita gente não, algumas pessoas falando, olha aí o Ceni, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, olha a campanha do Ceni, a torcida queimou o Ceni, o Barolo queimou o Ceni, você criticou o Ceni. Amanhã, se o Bahia ganhar, com certeza as viúvas vão aparecer em polvorosa. Só que eu queria só fazer uma pergunta, que eu preciso lembrar de fazer essa pergunta amanhã no vídeo, caso o Bahia vença. E eu quero fazer para você essa pergunta, você muito provavelmente você não é viúva do Ceni, você torce para o São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta. Você acha que o São Paulo teria sido campeão da Copa do Brasil se tivesse mantido o Rogério Ceni no cargo e não tivesse trazido o Dorival Júnior? Você acha? Para mim, o título mais importante dos últimos 15 anos foi esse título da Copa do Brasil. Muito mais que Supercopa, Supercopa não é título, Campeonato Paulista. Foi o título da Copa do Brasil, que zerou o campeonato que faltava. Para mim, o São Paulo jamais teria chegado para disputar uma final de Copa do Brasil com o Rogério Ceni no comando do time. Então, para mim, independente de qualquer coisa, mas o Rogério foi boicotado pelos jogadores. O Rogério não tinha água na piscina. Independente de qualquer coisa. O Rogério saiu, veio o Dorival Júnior, e o Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil. E eu não acredito que o São Paulo teria sido campeão se tivesse mantido o Rogério. Porque a gente viu, vocês lembram, que algumas pessoas esquecem, é só você lembrar como o São Paulo jogava, o São Paulo do Rogério Ceni como o São Paulo jogava. Então, e eu lembro, para mim, os erros que o Rogério Ceni cometeu de disputar uma final de Sul-Americana com Rafinha, Miranda e Beraldo no banco de reservas e Diego Costa, Léo Pelé e Igor Vinícius. Então, fora os outros erros que ele cometeu, que eu também nem vem ao caso a gente falar agora. Mas eu só estou falando isso, só fazendo essa pergunta. Refrescar a memória das pessoas e perguntar, teria sido campeão da Copa do Brasil com o Rogério Ceni? Eu duvido. Recadinho da Golcase rapidamente. Olha os produtos em promoção aí, vários produtos. Você compra 2 capinhas e leva 4. Tem descontos, o cupom GOLBAROLO para você ter desconto em todos os produtos do site. Tem as mochilas, tem as garrafas térmicas, os copos térmicos, tem produtos em promoção, carregador portátil, um monte de coisa legal da Golcase para você aproveitar, tá bom? Vamos falar do São Paulo. O São Paulo, a dúvida é Nestor. O Nestor treinou, mas é dúvida. Eu acredito que ele vai mesmo com o Jandrei de titular. Eu presumo que vai manter o mesmo time que começou jogando contra o Criciúma, porque o Nestor, que era ausência ali, né, que não sentiu lesão e treinou, mas eu acho que ele deve ser relacionado, e a gente vai com o Jandrei no gol. Então, a única coisa, amanhã já tem mais de 40 mil ingressos vendidos, viu, gente? Amanhã a casa vai estar cheia. Eu acredito que amanhã, de novo, estou com um pressentimento que amanhã os caras vão correr. Porque já correram contra o Criciúma com 28 mil. Amanhã, com, sei lá, beirando 50 mil, eles vão correr. Então, independente de qualquer coisa, eu espero amanhã ver um São Paulo com a postura que teve pelo menos no primeiro tempo contra o Criciúma. Então, eu não sei. Eu encontro vocês amanhã, não sei ainda se vou para o estádio, ainda não tenho certeza, mas em todo caso, como está passando aí embaixo, vai ter a live de pré-jogo, nos 2 canais, no Barolo Vídeos e no Barolo Jogos. A live do intervalo só no Barolo Jogos e depois o vídeo normalmente, como a gente faz normalmente no Barolo Vídeos, tá? Bom, vamos lá. No vídeo de ontem fizemos o comentando comentários e aí muita gente falando sobre o Jandrei, né? Cobrança em cima do Jandrei, claro, torcida bastante satisfeita. E eu gravei o vídeo, que eu gravei à tarde, né, porque eu tinha um compromisso em São Paulo, eu tive que ir para São Paulo à noite, eu gravei à tarde, e logo que eu terminei de gravar, o Jandrei tinha postado fez uma postagem nas redes sociais. Na verdade, gente, não é o cara que faz, né, é o assessor lá que faz, fala, escreve alguma coisa aí, eu vou escrever, para vocês exatamente o que ele falou, ó, abre aspas, ninguém entra em campo para perder, assim como nenhum goleiro entra em campo querendo falhar. Nossa, que importante essa informação, eu não sabia, para mim vocês entravam tudo para perder. Trabalhamos todos os dias focados em sair dos jogos com a vitória e honrar a camisa que vestimos. É meio que obrigação isso, né, Jandrei? É meio que obrigação, né? Isso não vai mudar nunca na minha carreira, graças a Deus. Seguirei trabalhando e me dedicando cada dia mais pelo São Paulo, clube que respeito e admiro. Parabenizar nosso grupo por mais 3 pontos importantes na nossa caminhada. E principalmente agradecer o apoio hoje e sempre. Seguimos assim como uma família. Aí vários jogadores, algumas pessoas babaram o ovo lá nos comentários, né, que ele deixa só os comentários de gente babando o ovo, então o assessor lá que deve ter escrito, duvido que foi ele que escreveu. Só que aí o que me chama a atenção nessa postagem, gente, é o seguinte, eu até conversei com o pessoal hoje lá na Sal Store, né, não tem um pedido de desculpas para a torcida, não tem uma admissão de falha, não tem, olha, errei, falhei,
prometo que não vou falhar mais, peço desculpas para a torcida. Então, independente de qualquer coisa, a impressão que eu tenho é que... E como no São Paulo é assim, você falha, faz um postzinho na rede social, vai ser titular contra o Bahia, então a gente já tá, se prepare porque ele vai ser titular contra o Bahia. O Zubeldia falou que não vai tirar, até porque... como os jogadores foram defender ele, você vai ver na postagem dele, tem um monte de jogador lá falando, dando parabéns para ele, dando força para ele. Não vai, o Zubeldia tira ele do time e os melindradinhos, os mimadinhos vão ficar bravos. Então ele vai jogar amanhã. Só que aí, o que eu queria... Para você não precisa explicar, que você está aqui todo dia, você sabe como funciona. Isso talvez tivesse que explicar em vídeos de pós-jogos. Independente de qualquer coisa, independente dele ser um goleiro horroroso, independente de eu ter quebrado a cara por ter acreditado que ele fosse substituir bem o Rafael, independente das falhas, independente da gente querer o Yang, independente de qualquer coisa, isso eu tenho certeza que eu posso falar por mim e por você. Eu vou ser ousado agora, mas eu posso falar por mim e por você. Todos nós, amanhã, quando o juiz apitar o jogo contra o Bahia do Rogério Ceni, todo mundo, nós torceremos muito pelo Jandrei. Ou você acha que tem algum torcedor do São Paulo que começa o jogo, vai torcer contra? Vai torcer para o Jandrei falhar só para ele poder falar, tá vendo? Esse goleiro é ruim, devia ter colocado o Yang. Não. O apoio ele vai receber sempre. O apoio todo jogador do São Paulo vai receber. Só que o que esses caras precisam entender é que eles serão cobrados. Eles vão ser cobrados. E parece que a torcida do São Paulo também, a grande maioria, está percebendo isso. Que esses caras estão se ligando que eles vão ser cobrados. Então, a torcida pelo Jandrei, o apoio ao Jandrei é irrestrito. Todo mundo amanhã vai estar lá apoiando o Jandrei. Ou em casa, ou lá no sertão do Piauí, vai estar torcendo pelo sucesso do Jandrei. Porque não é pessoal. A gente não sei como é o Jandrei pessoalmente. Deve ser um ótimo marido, ótimo filho. Para mim não me interessa. Eu não estou preocupado com o Jandrei pessoa, nem como o Caleri pessoa, nem com o Belmonte pessoa. Não estou preocupado. Eles são profissionais do São Paulo. E esse cara vai entrar em campo amanhã para defender a camisa do São Paulo. Então ele terá toda a minha torcida. Se jogar bem, no pós-jogo, será elogiado. Se jogar mal, vai ser criticado. Não tem muito mistério. Mas para você não precisa explicar. Se tá aqui, você já sabe como é que a coisa funciona, você sabe como a banda toca e você pensa exatamente igual, tenho certeza disso. Bom, São Paulo e Bahia jogam amanhã, 4 da tarde, São Paulo joga em casa, no Morumbis, arbitragem, Marcelo de Lima Henrique, do Ceará, auxiliares, Renan da Costa, também do Ceará, e José Moraci Silva, também do Ceará. Do Ceará também é o VAR, Rodrigo Nunes de Sá. Transmissão, a Rede Globo transmite para algumas localidades amanhã e também o Premier anunciou a transmissão. Olha o histórico de confrontos, vou passar para vocês. 49 jogos e o São Paulo tem vantagem em cima do Bahia. São 18 vitórias do São Paulo, 16 do Bahia e 15 empates. Ou seja, a vantagem do São Paulo é mais equilibradão o confronto, né? Só em Campeonato Brasileiro, 41 jogos e o São Paulo também leva vantagem. 15 vitórias, 12 derrotas e 14 empates. Também equilibrado no Brasileiro. No último jogo, você lembra como foi o último jogo? Penúltima rodada do Brasileiro do ano passado, lá na Fonte Nova, o São Paulo não tinha vencido nenhuma fora de casa, conseguiu fazer um gol com Caio Paulista, o popular Judas. Aliás, a torcida do Palmeiras tem mandado vários recados para mim, principalmente depois do jogo contra o Fortaleza, se a gente não aceita de volta. Para todo mundo eu respondi que não aceitamos devoluções. A última vitória do São Paulo, no penúltimo jogo, a primeira vitória do São Paulo fora de casa foi contra o Bahia, São Paulo do Dorival Júnior. E aí, eu queria falar com você, que é o número que me chamou a atenção, porque a gente já falou aqui várias vezes sobre números, né? O quanto o número é... Um amigo meu que fala que quando o número é espancado, ele fala qualquer coisa. Olha esse número, vê se não é enganoso. Amanhã se enfrentarão, os dois times jogam contra si, os dois times com o primeiro colocado em acerto de passes e o terceiro colocado em acerto de passes. Torcedor do São Paulo, hoje aí o Tricolor Paulista vai enfrentar o Bahia, né? E você está confiante, hein? Deixa aí o seu palpite aí, pessoal, e comente de qual cidade vocês vão ver esse jogo. Pessoal, tem informação muito interessante aí para trazer para vocês aí sobre o novo craque aí que está prestes aí a voltar aos gramados, né? Enquanto isso, sabemos aí que o Tricolor agora está nesse momento aí muito decisivo, né? Antes aí, algumas mídias esportivas aí estavam querendo implantar, né, crise no São Paulo, né, pela boa atuação que estava tendo o Zubeldia, né, dizendo que ele não tinha boa relação com os jogadores, né, e agora as coisas estão se encaixando aí para que o São Paulo consiga ter uma boa sequência de resultado positivo, hein, e tem reforço de volta, hein, devido aí o São Paulo, né, ter escalado, no caso, o próprio seleção, né, do respectivo jogadores, né, ter
selecionado, escalado para poder ele ser jogador da seleção e tá de volta aí, né? E agora, sem dúvida alguma, o São Paulo ganha, né, notoriedade aí e mais perspectiva aí para que consiga ter bons resultados aí a partir de agora, ainda mais, né, com essa volta, né? O São Paulo venceu o último jogo aí, e hoje eu acredito que vai ser um jogo muito interessante, hein, diante do Bahia, né, que tá perto da liderança da tabela. Esperamos aí que o São Paulo faça um bom jogo, né? Tô muito torcendo aqui para que seja realmente aí uma vitória. Deixa aí seu palpite, pessoal. Eu vou aí, pessoal. 2-1 São Paulo, e vocês? Deixa aqui sua participação aí nos comentários. Pessoal, informação aqui sobre a questão do Rafinha, né? Segundo informação aqui, pessoal, o lateral direito Rafinha do São Paulo já treina, né, com o restante do grupo e deve retornar em breve aí aos gramados, né? O jogador se recuperou de uma fratura que sofreu, né, pessoal, diante aí do São Paulo, hein, na estreia contra o Taderes, né? Na Copa Libertadores. Então, informação muito boa de que o Rafinha tá muito próximo aí de voltar ao SPFC. E vocês, gostou? Que o Rafinha aí, vocês querem ver o Rafinha logo aí jogando no SPFC? Deixa aqui sua participação, que é muito interessante. Pessoal, vou ficando por aqui. Se é novo no canal, eu quero agradecer a todos vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, que logo estou de volta e trazendo mais novidades e informações sempre atualizadas do São Paulo.